irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo no canal. Irmãos, o assunto de hoje, do vídeo de hoje, é um assunto que pode até gerar uma polêmica, né? Porque tem muita igreja que, quando fala desse assunto, é 8 ou 80, né? Ou não fala nada, ou acaba exagerando demais. Por quê? E em muitos casos seria melhor não falar nada mesmo, do que sair falando besteira por aí. Por quê? Porque a maioria das igrejas não fala disso, né? Porque quando vai falar de pecado, que tipo de pecado que a igreja mais fala? Vai falar de adultério, vai falar de fornicação, vai falar de roubo, vai falar de mentira, vai falar de calúnia, fala de desobediência, que realmente são pecados graves, que podem prejudicar você, pode prejudicar outras pessoas, inclusive pode tirar você do céu, como qualquer pecado faz. Só que tem dois pecados em especial que raramente a igreja fala, que são o pecado da glutonaria, né? Que é a famosa gula, e o pecado da preguiça. E por que eu falei que muita igreja é 8 ou 80 nesses casos, né? Vou falar da gula primeiro, da glutonaria, né? Ou a igreja não fala nada, a maioria das igrejas realmente não falam nada sobre glutonaria, sobre gula. E as que falam, né? Falam exageradamente, falam como se você, por exemplo, fosse fazer um encontro, uma reunião com alguns comes e bebes, você já estaria pecando porque estaria incentivando aí o pecado da gula. Aí quando vai falar da preguiça, ou não fala nada, né? Ou tipo, se você falta na escola bíblica porque perdeu a hora, ou porque perdeu a condução, porque você sabe que condução de domingo, não sei aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo pelo menos é bem deficitária a condução de domingo. E aí você falta na EBD porque perdeu a hora, vai ter com a formiga ao preguiçoso, né? Então eu vou falar direito, né, a respeito da glutonaria e da preguiça, principalmente da glutonaria. Por quê? Porque tem muita gente que confunde o que é gula. Mas assim, eu vou esclarecer uma coisa. Eu não vou dizer que glutonaria, que gula não é pecado, até porque a própria Bíblia fala que eu não vou contra a Bíblia. Mas eu vou dizer que o que é gula e o que não é. Porque essas igrejas aí que falam aí, as que costumam falar de gula, falam, vigia, irmão, porque você... Olha o tamanho da sua barriga, vigia. É legal você querer cuidar do irmão, até porque se a pessoa engorda demais, faz mal para a saúde mesmo. Mas você ser invasivo dessa forma, de querer controlar o tanto que o irmão come, você está invadindo a privacidade do seu irmão. Então isso não é legal. Pode até não ser pecado você fazer isso, mas isso aí chega a ser desrespeitoso. Então toma cuidado. Mas Willy, afinal de contas, o que é glutonaria? É você comer sem você estar com fome? Nem sempre, nem sempre. Porque eu falei no outro vídeo de uma situação de estresse que eu passei, que eu descobri uma coisa, né? Que comer, muita gente fala que comer é a melhor sensação do mundo.
Sim, é a melhor sensação do mundo quando você está com fome ou com vontade de comer alguma coisa. Agora experimenta comer só porque você precisa comer, porque você não para em pé, para você ver como é que é um saco. E se vocês quiserem, como eu já falei no Setembro Amarelo, eu posso gravar um vídeo aqui no canal falando só esse testemunho aí dessa crise de estresse que eu passei. Mas eu falei que comer é a melhor sensação do mundo quando você está com fome ou com vontade de comer alguma coisa. Peraí, mas essa vontade de comer não se encaixa em gula? Claro que não, meu irmão. Por exemplo, eu não estou com fome, mas eu estou com vontade de comer um pastel. Qual é o problema de eu ir comer um pastel? Isso não é glutonaria, isso não é gula, você só está com vontade de comer um pastel. Até porque quando eu estou com fome, eu prefiro comer arroz e feijão, prefiro comer macarrão, prefiro comer alguma coisa que me sustente de verdade. Eu estou com vontade de comer um pastel, eu vou lá e como. Não é glutonaria eu comer um pastel simplesmente porque eu quero comer. Glutonaria seria se eu fosse comer uns 15 pastéis, né? Glutonaria ou gula é você comer mais do que você aguenta. É você comer simplesmente, eu aguento. Irmão, pra que você precisa saber o quanto você aguenta comer? Você come quando até matar sua fome ou até saciar sua vontade, a vontade que você estava de comer alguma coisa. Você não precisa comer até passar mal. Você comer até passar mal, você comer demais assim por conta de ter muita coisa, né, muitas opções e você pegar tudo desenfreadamente, isso aí sim é gula, isso aí sim é pecado. Porém, tem uma outra situação aí, que é uma situação que eu passei depois da crise de estresse, né? Porque assim, como eu falei, a crise de estresse tirou meu apetite de tal forma que eu fiquei basicamente um ano inteiro fazendo uma refeição só no dia. Inclusive, teve uma... Vou até mostrar. Teve uma confraternização que teve comes e bebes. Uma confraternização de fim de ano, Resgatando Vidas. E eu fiz um prato para eu comer menor do que isso aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é o pote de comida do Arrad. Ou seja, meu gato estava comendo mais do que eu. E o que eu colocava para comer, eu ainda forçava para comer. Porque eu estava tão estressado que isso estava tirando o meu apetite, né? E por conta da falta de apetite, eu fiquei desnutrido. Tanto é que ficavam perguntando pra mim: ô Willi, você tá passando fome? Você tá... Eu falava em tom de brincadeira meio sério. Eu falei: eu não estou passando fome. Muito pelo contrário, eu estou passando a falta dela. Fui eu pegar o pote de comida do gato e ele apareceu aqui. Né, Arrad? Então, o que aconteceu? Depois que passou essa crise de estresse, o apetite voltou. Meu apetite acabou voltando, né? Só que ele não voltou assim gradativamente. Ele voltou pedindo tudo que eu deixei de comer naquele ano inteiro. Então, né? Eu voltei a comer e fui comendo para recuperar os nutrientes, porque aquela desnutrição, se eu tivesse passado mais alguns meses naquela situação de estresse onde eu estava sem apetite, aquela desnutrição poderia simplesmente ter me matado, né? Então, a gente não pode brincar com isso. E aí, teve uma outra confraternização
pouco tempo depois que eu voltei a comer, né? Uma confraternização com os varões da Resgatando Vidas, onde o advogado que me ajudou a conseguir o benefício que eu recebo do INSS, que ele não era só meu advogado, ele não é só advogado, ele é meu amigo também, né? Ele se preocupou com o tanto que eu estava comendo, se preocupou, ele falou: Willy, vai devagar, Willy, chega, pelo amor de Deus, você vai acabar passando mal. Aí, tipo assim, né, eu aguentava comer tudo aquilo, porém, aquilo ali me foi um sinal de alerta, porque, peraí, eu tava com falta de apetite, meu corpo tá pedindo tudo de volta. Só que se eu continuar nesse ritmo, eu posso acabar desenvolvendo uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar é glutonaria, então é pecado? Não. Compulsão alimentar é doença. Então, eu não sofro de compulsão alimentar, mas se eu continuasse naquele ritmo, eu poderia acabar desenvolvendo uma. Então, eu tinha que ir com mais calma, né? Então eu comecei a me policiar mais. Então, o que é glutonaria? É você comer até passar mal, comer só para querer aparecer para os outros, tipo, eu aguento comer mais do que você. É você querer experimentar, aparecer, tudo que aparecer na sua frente, você querer comer só para experimentar, sem estar com fome ou sem estar com vontade de comer. Isso é glutonaria, isso é pecado. Agora, você comer simplesmente porque tem fome ou porque tem vontade de comer alguma coisa, isso não é pecado não. Não é pecado não. Não é gula. Como eu falei, não é gula você comer um pastel sem estar com fome só porque você está com vontade de comer um pastel. Gula seria você comer 15 pastéis, né? Ah, eu gosto de pastel, de cachorro quente, eu gosto de... tô com vontade de comer um pastel, um cachorro quente, uma pizza, qualquer dessas coisas. Não seria glutonaria eu comer um pastel, um pastel, ou um cachorro quente, ou uma pizza, ou um lanche. Não seria glutonaria eu comer isso. Seria glutonaria se eu comesse o pastel e o hot dog, e o lanche, e a pizza. Aí seria glutonaria. Então, só para esclarecer para quem fala, né, as igrejas que costumam falar de glutonaria, fala direito. Senão vocês vão acabar assustando o irmão. Muita igreja deixa de incentivar, fala que está incentivando a glutonaria, aí não faz um cafezinho, não faz uma confraternização, só cobra a presença do irmão na igreja, cobra o dízimo do irmão, só que não faz nada para atrair a pessoa, para mostrar que você é importante, um cafezinho, vamos fazer uma confraternizaçãozinha entre a gente, então uns comes e bebes aí. Irmão, uma pergunta para reflexão. Se a sua igreja sai do seu bairro, as pessoas do seu bairro, elas vão sentir falta ou vão dar graças a Deus que essa igreja saiu? Só reflita nisso, tá? Mas e a preguiça? É você dormir demais? Irmão, o mundo de hoje é tão corrido que até uma criança se sente cansada hoje em dia. Até uma criança fica exausta hoje. Então, de repente, você faltar num culto, ou faltar numa EBD, porque ficou cansado demais por conta de uma semana puxada de trabalho, isso não é preguiça. Isso é cansaço, de repente, e exaustão faz mal. Então, o que é a preguiça? É você não querer trabalhar porque, eu fico cansado. A Bíblia fala que é do suor do seu rosto. Você não pode trabalhar excessivamente. Mas você tem que trabalhar. Teve um pastor famoso aí que disse que chegou um irmão... Desculpa, estou um pouco gripado. Que chegou um irmão e falou para ele assim:
Quando eu chegar no céu, eu vou dar um soco na cara de quem criou o trabalho. Aí esse pastor respondeu, você vai dar um soco na cara de Deus? Porque quem criou o trabalho foi Deus. Mas o trabalho é consequência do pecado de Adão. Mentira. O pecado não é consequência o trabalho não é consequência do pecado de Adão. O cansaço que é. Por quê? Porque Deus, o que Deus ordenou para Adão? Que ele cuidasse do jardim. O que seria cuidar do jardim? Cuidar dos animais, plantar, colher, cuidar das árvores do jardim. Isso seria um trabalho para Adão. Isso era um trabalho de Adão. E ele fazia esse trabalho. Só que quando entrou o pecado, entrou o cansaço. O cansaço que é a consequência do pecado e não o trabalho. Agora, você usar o cansaço para nunca querer trabalhar na sua vida, desculpe, isso não é cansaço, isso aí é preguiça. E preguiça é pecado. A preguiça é você deixar de fazer alguma coisa simplesmente porque, vou usar o português claro, simplesmente porque você não tem vergonha na cara. Você não quer estudar, mas chega na hora da prova, você quer cola de um amigo que estudou. Isso aí é preguiça, isso aí é pecado. Você não quer trabalhar direito, você faz um monte de corpo mole lá no serviço, mas na hora de receber, quer receber o salário inteiro. Se vem uma coisinha faltando no seu salário, você vai lá e reclama. Isso aí, além de preguiça, você está sendo hipócrita. Então, tem que tomar cuidado com o que fala a respeito de gula e de preguiça. Você faltar numa EBD ou faltar num culto para descansar, ou até para ter um tempo para sua família, isso aí não é preguiça, isso aí não é pecado. Igual, eu não gosto de academia, não gosto. Quem acompanhou o meu Instagram sabe que por conta da mudança eu não pude mais treinar no meu time. Principalmente agora que eu comecei a trabalhar no hospital, né? Aí não dá para treinar. Então eu comecei a ir na academia aqui no condomínio. Mas eu não gosto. E quando eu não gosto de alguma coisa, qualquer coisinha que eu puder arrumar como desculpa pra não ir, eu arrumo. Então qual foi a desculpa da semana para eu não ir na academia do condomínio? Teve um jogo do Santos. Sim, usei o jogo do Santos como desculpa. Só que para eu continuar jogando em alto nível nesse meu final de trajetória no futebol de bairro, eu preciso manter minha forma. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu não preciso fazer musculação. Basta só eu usar a esteira e a bicicleta. Eu não preciso fazer a musculação que eu nunca gostei de fazer. Mas por que você fazia antes? Porque na época eu estava ouvindo tanta besteira que, para não ter tempo de ouvir besteira, eu aceitei quando me fizeram o convite. Mas aí, como agora eu só vou usar a esteira e a bicicleta, isso aí é preguiça? Não, é simplesmente uma questão de gosto. Eu não gosto de fazer, não faço. Aí, como eu só vou usar ou a esteira ou a bicicleta, não preciso usar os dois também, aí eu mudei de novo a rotina de treino. Não precisa ser de terça, quarta e sexta como eu estava fazendo. Até porque quarta eu tenho uma desculpa para... Não é uma desculpa e eu vou falar o porquê. A desculpa da última quarta foi o jogo do Santos. Só que o que tem quarta-feira na Resgatando Vidas? Tem um culto. E
já tem um tempinho que eu não estou conseguindo mais ir nos cultos de domingo na Resgatando Vidas. Por quê? Eu consigo ir na EBD, eu consigo ir no ensaio, né, dos jovens, eu consigo ir no jogo do meu time, até porque eu jogo, mas no culto eu não estou conseguindo ir de domingo. Por dois motivos. Eu só consegui, desde que eu mudei pra cá, eu só consegui ir no culto de domingo 2 vezes lá na Resgatando Vidas. Mas por que isso? 2 motivos. No hospital eu trabalho 6x1. Então eu só tenho o domingo para fazer tudo. Tudo bem que eu deixo o apartamento arrumado, né? Não fica aquela bagunça. Então, basicamente, eu só tenho que lavar minha roupa, né? Que é o único domingo é o único dia que eu tenho para fazer isso. E nos 2 domingos que eu fui pro culto, eu deixei minha roupa batendo aqui e fui pro culto. E quando eu voltei do culto, eu estendi a roupa. Mas aí entra o segundo motivo. A lotação que vem do metrô pra cá, ela para 2 horas mais cedo no domingo, né? E os 2 domingos que eu fui pro culto, eu vim na última lotação. Então, qualquer probleminha que eu fosse ter com o transporte entre a Resgatando Vidas e o metrô, eu poderia ficar sem a lotação para poder vir para casa. Dá para vir a pé do metrô para cá? Dá, mas à noite é perigoso, né? A gente tem que vigiar. Então, já que eu não estou conseguindo ir no domingo, eu vou voltar a comparecer nos cultos de quarta-feira, né? É justo, né? Ah, Willy, mas já que você mudou, você podia arrumar uma igreja mais perto, né? Isso, toda vez que a gente muda de casa, a gente sempre escuta esse tipo de coisa, né? Isso aí me remete a uma memória lá quando eu morava na Casa Verde, que eu morava do lado da igreja que eu congregava. Aí a gente se mudou para Vila Prudente, na casa da mãe do pastor, e era o pastor que levava a gente para a igreja e sempre falava: pô, vocês moram na Vila Prudente, mas vão congregar lá na Casa Verde, meu? Por que vocês não arrumam uma igreja mais perto? Isso aí é uma coisa comum de acontecer. Mas o tempo que eu fiquei desempregado, toda essa crise de estresse que eu passei, a Resgatando Vidas cuidou de mim. E aí, de repente, porque eu me mudei, eu tenho que sair da igreja do nada? Não. Como eu falei, o que me tiraria da Resgatando Vidas era se eu mudasse e ficasse inviável para eu ir. Tá longe, mas não tá inviável. Até porque tá longe da Resgatando Vidas, tá longe para eu ir pro culto. Mas também tá longe para eu ir jogar no meu time, também tá longe para eu ir trabalhar, também tá longe para eu ir visitar minha mãe na casa dela. Então ficou longe para tudo. Então porque ficou longe, então eu tenho que parar minha vida, eu tenho que aceitar só o trabalho aqui, eu trabalho home office, ou ir jogar no Leões aqui, que é o bairro aqui do vizinho. Não, irmãos. A Resgatando Vidas é a minha casa. Assim como a Manancial também era a minha casa, a Manancial também cuidou muito da minha família. Então eu acho que seria até ingratidão a gente sair por conta de ter mudado de casa. Tem 3 igrejas perto aqui do condomínio. Mas o meu ministério é na Resgatando Vidas. Então, mas se eu de repente perdi, eu faltei num culto para descansar, não é errado, irmão. Não é errado, porque a gente trabalha 6x1 e o que cansa não é o trabalho, o que cansa é o trajeto. Então, irmãos, só para esclarecer o que é gula e o que é preguiça. A gente não pode generalizar as coisas. A gente não pode generalizar tudo. Eu uso a minha vida como exemplo de situações que eu passo para mostrar o que é gula, o que é preguiça, o que é isso, o que é aquilo. Por isso que eu falo muito de mim nos meus vídeos. Porque eu uso as minhas situações, eu procuro pregar o que eu vivo, literalmente.
Eu procuro pregar o que eu vivo aqui no canal. Amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu like e deixa aqui nos comentários também sugestões de assuntos que você gostaria de assistir. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.